Bom dia, alunos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início então à correção das nossas atividades do PET da primeira semana. A gente já teve aí uma semana de aula de geografia, 2 semanas, né? Completando hoje, com as aulas de hoje. E o tema que a gente está vendo nas aulas de geografia do nono ano é globalização. É o mesmo tema que a gente estava discutindo lá na escola antes de ter que parar as nossas atividades, né? O tema da globalização, a gente já fez muitas atividades do livro, então é o mesmo tema que a gente estava trabalhando na escola. A globalização, ela traz aí pra gente mudanças em todos os aspectos das nossas vidas, né? Ela é um processo, não é algo que começou do nada, é um processo que se inicia com as grandes navegações, como a gente viu na sala, e ele se intensifica principalmente após as duas grandes guerras mundiais, onde vão começando a surgir várias inovações tecnológicas, avanços nas telecomunicações, nos meios de transporte, avanços esses que vão tornando o mundo mais integrado. Então, a partir desse momento, a gente vai passando a intensificar o processo que a gente chama de globalização. Esse processo, que como a gente pode ver na primeira figura, vai produzindo uma homogeneização cultural, né? Ele produz muita desigualdade social, disparidade. Ele não é um processo que só vai gerar coisas boas, ele vai gerar algumas complicações também. Ele vai facilitar as relações e as trocas comerciais e econômicas, mas ele também vai intensificar as desigualdades sociais no mundo. Então a gente vai ter aí uma chuva de mercadorias de outros países entrando nos nossos países, tendo mais acesso a uma gama de produtos, ampliando o mercado, mas isso não significa que as desigualdades vão ser reduzidas, né? Então a gente teve lá nas nossas aulas na Rede Minas abordando esse assunto, né? E falando como as empresas transnacionais elas têm um papel fundamental nessa globalização. As empresas transnacionais elas vão ser praticamente a nova ordem mundial, as grandes empresas transnacionais. A gente costuma falar, né, que as verdadeiras potências mundiais são as empresas transnacionais, muito mais que os Estados Unidos ou que a China ou que um país isoladamente, porque essas empresas elas têm um poder financeiro de provocar pressão política, pressão social e assim por diante. Então, a primeira pergunta do PET de vocês, ela pede, é uma atividade semelhante à que eu pedi para vocês fazerem em sala, ela vai pedir para vocês pegarem um rótulo de um produto e verificar o rastro, o caminho que esse produto percorreu para chegar até vocês, concorda? Então, a gente tem aí, procure uma etiqueta da sua roupa ou um produto qualquer da sua casa e vai verificar de onde esse produto foi produzido e qual era a empresa sede desse produto. E aí você vai construir um mapa com todos os elementos de um mapa. Então eu coloquei aqui um exemplo, né? Um rótulo de um sabonete. E eu queria chamar a atenção para vocês que muitas vezes vem escrito nos produtos assim, produzido em indústria nacional, produzido no Brasil, ok. Vamos verificar aí a origem, o caminho de produção desse sabonete. Então eu elenquei aqui 6 produtos para a gente fazer, para ser um exemplo, né? Ah, professora, eu tenho que colocar esses produtos? Não, é os produtos que estão na sua casa. Eu coloquei um exemplo do que tinha aqui em casa. Então vamos lá. Um telefone, Samsung, um tênis, da Nike, um sabonete, Lux, um biscoito, Aimoré, uma bolacha recheada, que meu filho come, molho de tomate, salsarete, sabão em pó, Omo. Todos, com exceção do tênis Nike, produzidos no Brasil, né? A gente tem a Zona Franca de Manaus, São Paulo e Minas Gerais. Porém, nenhum desses empresas, nenhum desses produtos tem como sede das empresas instaladas no Brasil. São produtos básicos, todos produtos que a matriz, a sede do, da empresa, ela está localizada num país estrangeiro. A gente observa aí o Samsung, né?
A matriz é na Coreia do Sul, o Nike nos Estados Unidos, assim como o molho Salsarete, é de uma grande multinacional do sistema agroalimentar, que é a Bunge. A Unilever, se vocês observarem bem, acho que é impossível vocês adicionarem um produto de higiene pessoal aí, ou outros produtos que não tenham, que não sejam filiados à Unilever, né? Então, como que eu pesquisei isso? Vem no cantinho aqui, ó, observem aqui nessa figura. No cantinho você vai observar aí, ó, Unilever, vem disfarçadamente, parece que nem é. Que é um produto nacional produzido pela Lux, uma fábrica brasileira, mas na verdade essas fábricas são todas, na verdade, filiais de grandes multinacionais. Então a gente tem aí os produtos sendo produzidos no Brasil, com exceção do Nike, que é produzido lá no Vietnã, na região da Ásia. Todos os outros produtos são produzidos aqui, mas a sua matriz não está no Brasil, né? Então, grande parte do dinheiro arrecadado com as vendas, com a movimentação financeira dessas grandes empresas, ele vai migrar, ele vai voltar para esse país de origem da matriz, né? Demonstrando aí também o impacto que essas matrizes têm no comércio mundial. Então, o exercício era só para vocês fazerem essa reflexão de o caminho que o produto faz até estar na sua casa. E aí vocês tinham que construir um mapa, né? Um mapa que constasse título, legenda, constando onde o produto foi produzido e qual que era o país sede. E aí eu fiz aí com a legendinha de vermelho, de rosinha claro, o país onde o produto foi produzido. Então eu coloquei um númerozinho, que é o número daqueles produtos da página anterior, e de amarelo a matriz e a sede. Então o que a gente vai perceber? Com exceção do produto número 4, que é a bolacha da Arcor. A Arcor é uma empresa argentina. Os demais produtos são todos produtos de multinacionais dos países desenvolvidos, né? Era isso que o exercício queria provocar em vocês. Os produtos, as multinacionais, elas têm sua sede nos países desenvolvidos. Então, em algum momento, o dinheiro vai migrar novamente para os países desenvolvidos. E teve um momento da história, a partir dos anos 70, 80, né? Onde as multinacionais vieram para os países subdesenvolvidos buscando mão de obra barata, matéria-prima barata, flexibilização de leis ambientais e trabalhistas. Para quê? Para obter o máximo lucro. Então, ela diversificou aonde ela produz o produto. Para quê? Buscando o menor custo de produção. Então, elas vieram se instalar aqui nos países subdesenvolvidos por esse motivo, para ampliar sua lucratividade. Então a gente fez aí tudo que foi solicitado na atividade, né? Aí vocês vocês podem fazer no caderno de vocês, podem desenhar o mapinha mundi também, e aí fazer legendinha, fazer tudo, tá, gente? Se vocês não puderem imprimir, vocês podem fazer um desenho no caderno. Toda atividade, né, do PET, como já foi orientado, vocês devem fazer elas no caderno, porque isso tudo vai ser avaliado quando a gente puder voltar, né? Espero que em breve. A partir do mapa, então, da atividade anterior, né, escreva um pequeno parágrafo explicando como estão distribuídas as empresas transnacionais, argumentando principalmente da diferença entre países ricos e pobres, é o que eu acabei de fazer, né? Então, os produtos pesquisados, eles são produzidos em países desenvolvidos, mas a sede das empresas, eles são produzidos em países em desenvolvimento, em países pobres, mas as sedes ficam em países ricos. Então, terminamos a atividade 2. Atividade 3, uma atividade aí sobre o coronavírus. Eu lembro, né, não sei se vocês recordam da gente fazendo atividade sobre o coronavírus lá em fevereiro, né? Pensando em como a globalização, como que isso funcionava, como que isso era um risco, uma ameaça à globalização, né? Como que isso era um problema no mundo globalizado, levando prejuízo aos mercados, etc., né? E até isso chegar até nós. Então aí a manchete traz: coronavírus provoca queda na bolsa de valores e coloca investidores na corda bamba. A crise do mercado devido à Covid tem deixado os investidores preocupados. Então, como essa notícia está relacionada ao fenômeno da globalização e da mundialização?
Ela está relacionada por quê? Pela integração entre a produção e o consumo, entre os mercados. O que acontece, né? Não há barreiras, muitas vezes, para os prejuízos causados em uma situação de crise. A gente já teve outras crises não relacionadas a um vírus, né? A um problema epidemiológico, mas outras crises que acontece a crise nos Estados Unidos, acontece a crise no país da Europa, mas a gente é afetado. Por quê? Por causa dessa integração dos mercados. Como a gente viu, as sedes das empresas são nos países desenvolvidos. Se eles sofrem problemas, isso impacta no recurso que eles enviam para os países subdesenvolvidos. Eles vão retirar mais dinheiro desses países, né, subdesenvolvidos que estão produzindo para eles. Para quê? Para conseguir se manter, né? Então existe no mundo globalizado uma grande integração do mercado entre produto, entre onde esse produto é produzido, entre o consumo, entre todas as cadeias de produção. Então, quando se afeta, né, existe muito investimento também dos países desenvolvidos nos países subdesenvolvidos, investimentos para a produção. Então, quando acontece uma crise, isso vai acabar afetando os países em desenvolvimento também, por essa integração de mercado, essa interdependência. Vai afetar até pelo fato de, se eu produzo na China e a China está em lockdown, ou se eu produzo na Itália e a Itália entrou em lockdown também, como que esse produto vai sair de lá? Como que esse produto vai chegar até o meu mercado? Como que essa minha fábrica no Vietnã, próxima à Rússia, né? Próxima à China, né? Que foi o início do coronavírus. Como que essa fábrica, esses trabalhadores que estão em lockdown, eles vão poder trabalhar, por exemplo, para produzir esse produto? Então, observa que essa situação única que a gente está vivenciando, né? Bem diferente de outros momentos, ela vai acabar por afetar a todo o mundo. Na atividade número 4, continuando, né, correção aí do PET, nono ano, semana 1, o fenômeno da globalização, ele trouxe para a população mundial vantagens e desvantagens, como eu iniciei falando no vídeo. Descreva-as, né? A gente tem como vantagens aí o maior número de produtos que a gente pode consumir de vários lugares do mundo a preços mais acessíveis, né? Porque se a gente consegue produzir onde os custos da produção são mais baratos, os produtos de certa forma vão ficar mais baratos. A gente vai gerar novos empregos, e aí a questão do emprego aqui ela está dos dois lados. Você vai gerar novos empregos relacionados à tecnologia, relacionados ao comércio, porém, como desvantagem, você vai gerar desemprego. Como assim, professora? O desemprego, que a gente fala, é um desemprego estrutural, ou seja, o desemprego de alguns setores, né? Setores não tecnológicos, setores que vão ser automatizados, né? Então, ao mesmo tempo, você gera emprego e gera desemprego. Então, por isso que ele aparece aí dos dois lados. Nas vantagens, continua a disseminação cultural, né? Você tem acesso aí à comida de vários países, à música de vários países, aos hábitos de cinema, de literatura, então, enfim, há uma grande disseminação cultural. O rompimento das fronteiras, aí eu colocaria entre aspas esse rompimento das fronteiras. Por quê? As fronteiras elas se tornam muito abertas para o mercado, para os produtos, mas as pessoas não podem transitar livremente, principalmente de países pobres para países ricos, né, gente? Então é assim, entre aspas, um rompimento de fronteiras. Desvantagem, a gente já falou do desemprego estrutural, ou seja, esse desemprego que atinge um setor em específico, uma leva em específico da produção. Ele intensifica as desigualdades sociais. Por quê? Se a gente está produzindo o máximo lucro e o lucro está voltando principalmente para as sedes, e as sedes, como os Estados Unidos, das grandes empresas multinacionais, espalham empresas por todo o mundo, conseguem colocar empresa em todos os lugares do mundo, eles vão enriquecer da mesma forma que os outros países? Ah, professora, mas ele está instalando empresas aqui, dando emprego. Sim, né? Sim, eles estão gerando uma movimentação aqui dentro, mas tudo fruto de obter também mercado consumidor, né? Produtos mais baratos, etc. Então, mas o grosso do dinheiro acaba voltando para esses territórios.
além do poder que essas empresas têm para pressionar políticas que vão favorecê-las, leis trabalhistas que vão favorecer elas, né? Por quê? Imagina, né, aqui próximo a nós em Betim, se a Fiat fala que vai sair de Betim, quantos empregos ela gera? E olha que atualmente ela gera muito menos, né? As indústrias automobilísticas atualmente geram muito menos emprego que geravam quando vieram para cá nos anos 70, nos anos 80, né? Mas elas têm uma pressão, né? Elas podem realizar uma pressão muito grande. Então elas intensificam as desigualdades sociais também ao fazer entrar vários produtos numa determinada região. Às vezes países muito pobres na África não conseguem produzir, ou se vão produzir o produto vai ficar muito mais caro, até produtos agrícolas em algumas regiões, mas como é facilitado esse comércio mundial e esses produtos chegam até esses países, eles chegam por preços baratos e eles desestimulam a criação de uma indústria nacional do próprio país. Ele prefere comprar do que é mais barato. O consumidor final geralmente, né, gente, pensa no que é mais barato. Ele pensa assim, nossa, eu vou ajudar meu país comprando esse produto? Não, ele pensa, quando ele vai fazer uma pesquisa para comprar um novo produto, se ele é mais barato. Então, quando ele compra o mais barato, muitas vezes ele pode estar comprando de outros lugares. Se ele está comprando de outros lugares, ele está empregando outra mão de obra, que é não a do seu país. Então, isso é um problema, né? O desemprego, a falta de inserção no mercado por parte da população de um país, que vai só gerando desigualdade. Aculturação, eu lembro de ter falado disso na sala, mas para quem não lembra, a aculturação é esse processo. Há tanta disseminação cultural, a gente tem contato com várias culturas de vários países, de vários lugares, mas muitas vezes a gente vai ficando homogeneizado. É igual aquela figura lá que eu mostrei no início. É como se passasse um tanto de gente diferente por uma máquina, cada um com a sua cultura particular, e no final saísse todo mundo igual. Porque um adolescente com a mesma renda no Brasil, na França, na China, nos Estados Unidos, ele é tão diferente assim? Seus hábitos, por exemplo, né? Estou dizendo de hábitos. Ele às vezes vai gostar de comidas muito semelhantes, ele vai gostar de os mesmos jogos de videogame, de computador, né? As mesmas séries, os mesmos animes, né? As músicas vão ter embora uma característica do país, mas dentro do mesmo universo pop, né? Então, ela vai produzindo uma homogeneização. Você pode muitas vezes ir no supermercado de vários lugares do mundo e ver os mesmos produtos. Então isso vai levando a que cada vez os valores culturais típicos de uma região vão deixando de existir em prol de uma cultura que seja global, de todo mundo, de todos os lugares. Então aí terminando a atividade da semana 1, a gente tem uma tirinha da Mafalda, que eu adoro, né? Quando eu crescer, eu vou trabalhar de intérprete da ONU. A Mafalda diz, e quando o delegado disser, um outro disser, seu país é um nojo, eu vou traduzir, não, seu país é um encanto. Então ninguém vai brigar, é claro. E os conflitos e as guerras vão acabar e o mundo vai estar salvo. Aí ela olha para o globo e pede, isso se você me prometer que vai durar até eu crescer, viu? Falando no sentido da ONU, né? Então, o que essa tirinha diz pra gente? Qual o papel da ONU no mundo? A ONU, a Organização das Nações Unidas, aí as respostas vão constar na página posterior. A ONU é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional e a paz, né? Ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial no intuito de impedir um novo conflito mundial, como a Segunda Guerra Mundial. Letra B. Então, a ONU ela tem conseguido, com eficácia, realizar a sua função no cenário mundial? Nem sempre, né? Por mais que exista a ONU, alguns conflitos ainda perduram, continuam existindo. A representatividade da ONU ela é muito questionada, né? Porque o poder de veto, de fala dos países ricos, ele acaba não sendo o mesmo dos países pobres, né? Então, muitas vezes, há essas dificuldades, né? Então, por esse papel diferenciado, nem sempre a ONU consegue promover a paz e a cooperação. Muitas vezes, os países acabam
realizando o que eles querem, independente dos desejos de paz e cooperação internacional. O que a Mafalda quer dizer no último quadrinho? Você me promete que vai durar até eu crescer? ONU, né? Que ao longo da história, outras organizações para promover a paz já existiram, como a Liga das Nações. Mesmo assim, a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Elas deixaram de existir, essa organização, e as guerras ocorreram, né? Então, quando há um desejo, vamos dizer assim, um desejo grande de paz, ou quando os conflitos não são tão viáveis, a ONU consegue manter o seu papel. Mas quando o desejo de conflito por parte dos países ele se intensifica e ele se torna muito presente, a ONU acaba por não fazer diferença, né? Por mais que ela argumente, que ela faça impedimentos ou que ela faça qualquer coisa, acaba não sendo suficiente. Então a gente termina aqui a nossa primeira semana do PET, ok? A gente já está entrando agora na segunda semana, né? Então nós vamos proceder aí a correção também da segunda semana do PET, onde a gente tem aí na primeira questão, a gente tem um mundo dividido em norte e sul, continuando falando da globalização e dos seus impactos, né? Um mundo dividido em norte e sul, em países pobres, de vermelho, e países ricos, de azul, né? Cite duas características econômicas dos países vermelho e azul. Depois liste 5 países de cada grupo e quais as principais atividades econômicas dos países ricos e pobres. Então a gente tem aí os países ricos, de azul, né? Vamos começar pelos países pobres, né? De vermelho. Eles são subdesenvolvidos, principalmente agrários, ou com uma industrialização que aconteceu há pouco tempo, industrialização que a gente chama de tardia, apresentam profunda desigualdade social e muitas vezes uma capacidade de autonomia no quesito desenvolvimento tecnológico limitada. Muitas vezes eles exportam produtos primários e vão comprar produtos de alta tecnologia, né? Produtos construídos com a matéria-prima que eles enviam para os países ricos. Os países ricos têm alto desenvolvimento tecnológico, sua industrialização já é de longa data, né? Então eles têm participação expressiva, né, nos setores secundário e terciário da economia, comércio, serviços e indústrias, né, que são esses setores com uma melhor renda per capita e uma melhor divisão da renda, né? A gente tem exemplos aí dos países ricos, Estados Unidos, Canadá, França, Noruega, Japão, etc. Dos países pobres, Equador, Venezuela, Eritreia, praticamente todos, né, países da África, e com exceção da África do Sul, o Egito também é um pouco mais desenvolvido, mas todos os demais países, muitos países da América Central, etc, né? Então, quais os principais setores da economia desenvolvidos pelos países ricos? De azul, indústria e tecnologia. Os países pobres, né, vão ficar então com os setores mais primários relacionados à agricultura, pecuária e extrativismo. Número 2, a gente tem uma charge aí mostrando a terra envolta em fumaça e com uma etiquetazinha made in China. Qual a crítica da charge? A gente tem aí um excesso de produção de produtos que vai levar a uma degradação do planeta e uma poluição ambiental. Então a gente tem aí essa nuvem negra, essa poluição que é muito maior nos países muito industrializados. Esses países muito industrializados, como a gente viu no exercício anterior, são em sua maioria os países desenvolvidos. Então há uma grande exploração dos recursos naturais para a produção. No entanto, essa poluição ela não está aí só sobre a China, ela está sobre o mundo, porque dentro da dinâmica climática, o sistema atmosfera é único, né? Então você polui na China, mas todo mundo sofre com essa poluição. Se você polui nos Estados Unidos, todo mundo sofre com essa poluição, né? Então essa é a crítica da letra número 2, letra A. Na letra B pergunta, como a atual divisão internacional do trabalho interfere na sustentabilidade ambiental? Essa divisão ela causa uma desigualdade muito grande, né? Uma intensa exploração dos recursos naturais. Porque a desigualdade, né, ela age diferente em diferentes pontos do globo, né? Por vir, né, as empresas
os países desenvolvidos ficando com a responsabilidade, muitas vezes, de instalar agora, né, grande parte das indústrias multinacionais, vão ser eles a sofrer com esses prejuízos ambientais no futuro, né, a explorar intensamente os recursos naturais, simples com puro objetivo de lucro, né, muitas vezes não reciclando, não reutilizando os produtos e gerando cada vez mais danos ambientais para o mundo como um todo. Atividade 3. Por que os países destacados no mapa lá atrás como ricos e pobres podem ser também denominados como desenvolvidos e subdesenvolvidos? Porque os países ricos têm um maior nível de desenvolvimento tecnológico e industrial, enquanto os países pobres ou subdesenvolvidos, né, eles têm um menor nível de desenvolvimento econômico, e isso impacta em que, se a gente for olhar também índices de desenvolvimento humano, educação, renda, lazer, renda per capita, etc., esses países pobres, eles têm esses indicadores que estão relacionados a esses quesitos, renda, educação, etc., muito abaixo dos países ricos, deixando-os nessa situação de subdesenvolvido. Então, número 4. Na atual divisão internacional do trabalho, as multinacionais de países desenvolvidos instalam-se em países subdesenvolvidos. Cite 2 fatores que atraem essas empresas para os países subdesenvolvidos. A gente já comentou, né? As transnacionais vêm por mão de obra barata, matéria-prima, leis ambientais e trabalhistas menos rígidas e um grande mercado consumidor, porque esses países subdesenvolvidos geralmente têm grandes populações, né? Como é o caso do Brasil e etc. Número 5. A gente tem uma atividade aí falando, né, um texto falando pra gente de como a Costa Rica passa de um país produtor de banana a um país produtor de componentes eletrônicos usados nos dispositivos eletrônicos de comunicação na atualidade, né? Então, de acordo com isso, como a gente pode relacionar o caso da Costa Rica com a atual ou nova divisão internacional do trabalho? Então, o país ele abriga uma filial de uma multinacional que se instala, né? Aí ele vai se industrializar, ele vai atrair outras empresas assim, vai promover um processo de industrialização, fornecendo mão de obra barata, que é o papel dos países subdesenvolvidos na nova divisão internacional do trabalho, né? Fornecer mão de obra e matéria-prima barata, numa fase do capitalismo financeiro, onde o quê? Onde as empresas vão mudar-se para outros países buscando menores custos da produção para obter maior lucro. Então, é basicamente isso. A gente encerra a nossa segunda semana de estudos tutorados e a nossa correção, né? Na próxima semana a gente faz a correção das próximas atividades. Espero que vocês todos fiquem bem e até mais. Eu não testei. Eu posso ter gravado meia hora e não ter gravado porra nenhuma. Bom dia, alunos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início então à correção das nossas atividades do PET da primeira semana. A gente já teve aí uma semana de aula de geografia, 2 semanas, né? Completando hoje, com as aulas de hoje. E o tema que a gente está vendo nas aulas de geografia do 9º ano é globalização. É o mesmo tema que a gente estava discutindo lá na escola antes de ter que parar as nossas atividades, né? O tema da globalização, a gente já fez muitas atividades do livro, então é o mesmo tema que a gente estava trabalhando na escola. A globalização, ela traz aí pra gente mudanças em todos os aspectos das nossas vidas, né? Ela é um processo, não é algo que começou do nada, é um processo que se inicia com as grandes navegações, como a gente viu na sala, e ele se intensifica principalmente após as 2 grandes guerras mundiais, onde vão começando a surgir várias inovações tecnológicas, avanços nas telecomunicações, nos meios de transporte, avanços esses que vão tornando o mundo mais integrado. Então, a partir desse momento, a gente vai passando a intensificar o processo que a gente chama de globalização. Esse processo que, como a gente pode ver na primeira figura,
vai produzindo uma homogeneização cultural, né? Ele produz muita desigualdade social, disparidade. Ele não é um processo que só vai gerar coisas boas, ele vai gerar algumas complicações também. Ele vai facilitar as relações e as trocas comerciais e econômicas, mas ele também vai intensificar as desigualdades sociais no mundo. Então a gente vai ter aí uma chuva de mercadorias de outros países entrando nos nossos países, tendo mais acesso a uma gama de produtos, ampliando o mercado, mas isso não significa que as desigualdades vão ser reduzidas, né? Então a gente teve lá nas nossas aulas, na Rede Minas, abordando esse assunto, né? E falando como as empresas transnacionais elas têm um papel fundamental nessa globalização. As empresas transnacionais elas vão ser praticamente a nova ordem mundial, as grandes empresas transnacionais. A gente costuma falar, né, que as verdadeiras potências mundiais são as empresas transnacionais, muito mais que os Estados Unidos ou que a China ou que um país isoladamente, porque essas empresas elas têm